Eu acho que as crianças ainda vão ficar por aqui, por enquanto, os jovens também, tá? Gente, eu vou falar um negócio bem baixinho para vocês, para o pastor não escutar. Tem um bolo na geladeira para o pastor depois do culto, então não vai embora, tá? Aí vocês vão fazer uma surpresa para ele lá no salão, tá bom? Então tá, jóia. Todo mundo vai comer do meu bolo hoje. Meus queridos, nós começamos uma série de estudos, aprendendo com os erros e os acertos dos reis de Israel. A gente vai caminhar rei por rei até junho, mais ou menos é a minha expectativa. São vários homens que Deus levantou para assentar-se no trono em Israel, para reinar. Cometeram erros, acertos, e nós queremos aprender com esses reis. Hoje, semana passada nós estudamos o rei Saul, e hoje nós vamos estudar o rei Davi. A Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele fosse um homem perfeito, ele teve várias falhas na vida dele, mas nós vamos aprender hoje por que Deus o chama de um homem segundo o seu coração, tá? Então está aí o tema da nossa mensagem de hoje, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele foi o segundo rei de Israel, do reino unido, tá? Porque depois o reino vai se dividir. Mas se vocês fizeram a leitura de 1 Samuel 16, 17 e pulou lá para 2 Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, você percebeu várias dessas informações que eu vou te dar aqui. O reino dele durou 40 anos. Ele reinou 7 anos e meio em Hebrom. Enquanto isso, havia ainda descendentes de Saul que estavam tentando manter o trono. Abner era um general do exército de Saul e ele tentou de todas as maneiras fazer com que um dos descendentes de Saul permanecesse no trono. Mas lembra que Deus tinha rasgado o trono do reino de Saul. Ele reinou 7 anos e meio em Hebrom e reinou 33 anos em Jerusalém. Ao todo, ele reinou mais de 40 anos em Israel. Ele começou a reinar com 30 anos. Ele foi ungido por Samuel com apenas 15, 16 anos. Então lembra que esses dois desenhos, eles refletem os dois capítulos que eu pedi para vocês lerem, de 1 Samuel 16, que trata da unção dele. Ele era jovem, menino de tudo, estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. E a outra ilustração é quando ele, ainda jovem, provavelmente nessa mesma idade, 17 anos, ele foi numa das guerras e destruiu o gigante Golias. Então o reinado dele foi de 1010, logo depois que Saul morreu, até 970, esse foi o reinado dele. Davi foi um grande estadista, um homem de sucesso, ele foi um homem extremamente usado por Deus, talvez, juntamente com Abraão, ele é um dos personagens mais importantes do Velho Testamento, e nós vamos ver por quê. Alguns pontos que eu destaquei aqui, importantes no reinado de Davi, foi que ele conseguiu unificar o reino, porque lembra que logo depois de Juízes, o primeiro rei foi Saul, mas Saul não conseguiu unir as tribos. Haviam ainda umas tribos, uns clãs em Israel que não estava muito legal com o rei Saul. E eu fiquei pensando no Brasil, como ilustração para você entender isso. Quando você olha para a nossa história no Brasil, teve tantas brigas civis que você nem imagina. Você já ouviu falar da cabanagem? A guerra da cabanagem foi lá no Pará. Houve uma guerra civil que eles queriam se desmembrar do Brasil. Balaiada foi uma outra guerra civil que houve no Maranhão. Farroupilha, lá no sul. A Guerra dos Canudos, um tal de Antônio Conselheiro, foi uma guerra mais espiritual. Mas além dessas, tiveram outras, muitas batalhas. Até hoje, existe um ranço no Brasil, principalmente o pessoal mais do sul, quando eles falam do norte, não falam com preconceito. Então é ranço disso. Saul não conseguiu unificar as tribos, mas isso foi um mérito de Davi, ele conseguiu fazer isso. Ele também dominou, ele expandiu o reino grandemente. Eu não sei se você está conseguindo ver aqui, olha, quando Saul foi rei, só esse pedacinho aqui que ele conseguiu reinar só sobre esse pedaço de terra. Esse em roxo aqui, olha, foi Davi que expandiu o território dele e depois abriu espaço para Salomão, que reinou sobre todo esse espaço. Então, quando a Bíblia fala de Dan, lá em cima, até Berseba, é aqui embaixo.
Então Davi realmente ele expandiu os territórios de Israel. Ele foi um estrategista militar muito importante, muito inteligente. Ele conquistou Jerusalém, era uma fortaleza dominada pelos Jebus, um povo que morava lá. Ele conquistou Jerusalém, fez de Jerusalém a cidade de Davi e a capital do império. E a partir dali, então, todas as tribos se afluíam para Jerusalém, principalmente depois que Salomão construiu o templo. E Davi, ele é responsável por todo o aparato, ele ajudou Salomão, pegou tudo de mão beijada. Os projetos, o dinheiro, o ouro, a prata, tudo, as madeiras para construir o templo. E economia, ele foi muito estrategista também nesta área. Davi sedimentou o reino de tal forma que o filho dele, Salomão, que é o terceiro rei, só pegou de vento em popa. Ele foi um rei muito sábio, mas toda aquela economia, toda a riqueza do reino, é porque o pai dele preparou tudo isso para ele. E ele simplesmente entrou no navio e navegou em águas calmas. Mas Davi, como qualquer um de nós, como eu e você, ele também era um pecador. Ele foi um adúltero e Deus o puniu por isso. Ele foi assassino e Deus o puniu por isso. Ele teve muitas esposas, como era costume naquela época, um rei, ele demonstrava a grandeza do seu reino pelo harém que ele tinha. E Davi cometeu esse erro também, ele teve várias esposas, ele foi um cara que mentiu várias vezes para se safar, ele negligenciou a criação dos seus filhos. Quando a gente lê Samuel, a gente vê muita picuinha na casa dele, um querendo puxar o tapete do outro, e ele também foi um cara desobediente. Aí você fala assim, mas para aí, então por que a Bíblia chama esse cara de o homem segundo o coração de Deus? E preste atenção, que não foi um profeta, não foi um homem que chamou Davi de o homem segundo o coração de Deus, foi o próprio Deus. Eu separei essa passagem de Atos para ler para você, quando não precisa abrir lá. Paulo está pregando na Antioquia da Panfilha, e ali, diante daqueles judeus na sinagoga, ele vai trazendo esse pessoal para recordar a história, para chegar em Jesus. Então ele diz assim, olha, tudo isso levou cerca de 450 anos. Ele contou a história, que o povo de Deus foi para o Egito, ficou lá escravizado por mais de 400 anos, Deus trouxe eles para a terra prometida. Então ele diz, tudo isso levou cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Então Paulo está citando a Escritura. Foi Deus quem falou isso. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Por que Deus chama esse cara, esse homem, esse rei, de o homem segundo o seu coração? Você vai aprender isso, muito importante. Basicamente, essa expressão, homem segundo o coração de Deus, é alguém que agrada a Deus, ou é alguém de quem Deus se agrada. Não é porque Davi foi perfeito, porque ele não foi, e a Bíblia não esconde as fraquezas dos homens de Deus. Mas o fato de ser um homem segundo o coração de Deus, o fato dele ser diferente de todos os outros reis, porque Davi, a partir de agora, ele se torna um ícone, um exemplo. Você continua a leitura em Samuel, Reis, Crônicas, os escritores bíblicos sempre vão dizer assim, sobre os reis, ele tinha um coração igual do pai dele, Davi, ele fez tudo que agrada a Deus, ou ele não andou nos caminhos do pai dele, Davi, por isso ele desagradou a Deus. Você vai ver sempre esse contraste, ele se tornou um exemplo do que é um homem que agrada a Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas não porque ele foi perfeito. O que marcou o coração de Davi, o que marcou a vida de Davi, foi um quebrantamento diante de Deus. Davi era um homem que reconhecia seus pecados, ele admitia quando ele errava. Os reis de Israel, lembra de Saul semana passada? Ele não admitiu o pecado. Ele não reconheceu o pecado na vida dele, ele tentou dar desculpas, ele jogou culpa nos outros, e não foi só Saul, outros reis de Israel também. Quando o profeta chegava e confrontava o rei com alguma atitude errada, com a desobediência da palavra, o que acontecia com esse profeta? Ou ele era preso,
ou ele era assassinado. Mas Davi não. Davi, quando ele era confrontado por algum profeta, ele se quebrava diante de Deus. Esse Salmo 51, que eu tirei essa passagem, versículo 17, foi escrita justamente num momento em que o profeta Natã o confrontou com o adultério. Natã chegou lá no palácio e falou: rei, eu vim trazer uma acusação para o Senhor. Há um cara aqui no reinado do Senhor que era muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos bois, ele podia matar qualquer uma dessas ovelhas que ele tinha. E o senhor sabe o que aconteceu? Um dia chegou uma pessoa na casa dele, e ele foi dar um banquete. Em vez dele pegar uma das muitas ovelhas que ele tinha, ele pegou a única ovelha de um camarada do reino, e mandou matar essa ovelhinha. Davi interrompeu ele e falou assim: esse cara tem que morrer agora. O profeta estendeu o dedo e diz: o Senhor é esse homem. Ele se quebranta. Ele escreveu 2 salmos, o 32 e o 51, você pode ler em casa depois, confessando o seu pecado. Ele diz: Senhor, contra ti pequei, contra ti somente. O meu pecado não foi contra essa mulher, contra o marido dela, foi contra o Senhor. E ele se quebranta de tal maneira que ele a Deus são um espírito quebrantado, arrependido, contrito, que reconhece o seu pecado e diz: pequei contra o Senhor, Deus. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Foi isso que marcou o coração de Davi, foi isso que marcou a sua vida. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Não é perfeição, porque todos nós temos falhas. Mas Deus quer um homem e uma mulher segundo o coração dele, que se quebranta na sua presença. Davi também é muito importante, porque Deus fez uma aliança com ele. É chamada de aliança davídica. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 7, não precisa abrir lá. Deus prometeu para Davi que iria fazer dele um rei, iria dar uma dinastia para ele, iria dar um descendente. Lembra que Deus tirou o trono de Saul e falou: você não vai ter dinastia. Mas quando Deus fez uma aliança com Davi, ele falou: olha, você vai ter vários herdeiros que vão assentar no seu trono. Então, leia em casa depois essa passagem de 2 Samuel 7, 10 a 16, ali Deus está dizendo: olha, eu vou dar uma dinastia, significa que sempre vai ter um herdeiro sentando no seu trono em Israel. Deus prometeu dar um reino para Davi, e Deus prometeu que o trono dele iria durar para sempre. Agora, uma coisa interessante, os escritores do Novo Testamento, principalmente Mateus e Lucas, eles fazem a descendência, a genealogia de Jesus, e mostram para Israel e para nós, que Jesus, o filho de Maria e José, ele tem sangue real. Eles conseguem fazer uma conexão dizendo: olha, Jesus é filho de Davi. E esse é um título muito importante em Israel. Um judeu chamar Jesus filho de Davi, ele estava reconhecendo que aquele homem, aquele Jesus de Nazaré, era um descendente real de Davi, e era o Messias, aquele que Deus havia prometido para assentar no trono de Davi. Vocês se lembram desse camarada? Ele, um dia, lá perto de Jericó, ele estava sentado, ele era cego, e ele ouviu uma multidão passando perto dele. Ele disse assim: ei, o que está acontecendo aí? Que festa é essa? Que gritaria é essa? E as pessoas disseram assim para ele: Jesus de Nazaré está entrando na Judéia, em Jericó. Esse homem se levantou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas: cala a boca, rapaz, cala a boca, cala a boca. E quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi. E Jesus escutou, mandou chamá-lo e disse assim: olha, a sua fé, primeira pergunta, o que você quer? Ele diz: eu quero ver Jesus. E Jesus diz assim: a sua fé te curou. Toda aquela descendência dos judeus, toda aquela a liderança não reconheceu o Messias, mas ele reconheceu. E Paulo, naquela passagem, ele diz assim: olha, encontrei Davi, falando que Deus está dizendo: olha, encontrei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. E Paulo continua ensinando, dizendo assim, olha, da descendência desse homem, de Deus, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel quem? O Salvador, Jesus, como ele prometeu. Então hoje à noite, eu quero estabelecer com você alguns elementos muito importantes na vida de Davi, que fez dele esse grande homem, com todas as suas falhas, mas havia na vida de Davi alguns elementos decisivos, essenciais, para que ele fosse o homem segundo o coração de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, lá para 1 Samuel 16, a gente não vai ler todos os textos, mas vamos ler alguns textos chaves que eu separei para a gente entender isso. Quais são esses elementos decisivos na vida de Davi que o fizeram ser esse homem de sucesso, esse homem segundo o coração de Deus? Então, 1 Samuel capítulo 16, a palavra que eu quero que você guarde é coração. Esse é um elemento decisivo na vida de Davi. Davi, ele aprendeu a lidar com a rejeição, sem se tornar vítima. Preste bem atenção nisso. Eu não sei se você percebeu isso na leitura. Davi era rejeitado pela própria família dele. A própria família dele tinha indiferença com ele, porque primeiro ele era o mais novo, e naquela época quem era mais novo não tinha muita importância. Quem tinha muita importância era o filho mais velho, era o primogênito. E olha comigo, capítulo 16, Deus manda Samuel ir lá em Belém ungir um novo rei que ele tinha escolhido. E Samuel, no início, ele fica relutante, porque ele falou, Deus, olha, Saul pode saber disso e ele vai me matar. E Deus fala, não, você vai lá e você diz que vai sacrificar. Isso era o costume do profeta, do juiz, fazer isso, ia de cidade em cidade. Mas preste bem atenção. Lá no versículo 5, do capítulo 16, diz assim, então Samuel, o pessoal, os líderes, quando viram Samuel chegando, eles ficaram com medo, pensou que ele vinha trazer algum juízo, e ele diz assim, não, pode ficar tranquilo, eu venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e quem mais? Ele consagrou Jessé e quem mais? Os filhos dele, ué. Porque Deus falou que é daquela família que ele havia provido um rei. Eu não sei se o cara aqui que escreveu isso, né, se foi Samuel quem escreveu essa passagem, mas eu vejo um pouco de ironia aqui. Jessé e quem mais? Os filhos dele. Pula comigo lá para o versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, o primogênito, e logo ele pensou, com certeza, este é o cara que Deus vai ungir. O que ele olhou? Aparência. Ele pegou o mesmo princípio de Saul. O cara era alto, era belo, bonito, porte atlético, guerreiro. E ele falou, esse é o cara que Deus honrou, que Deus escolheu. Mas olha comigo o versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê coração. Meus queridos, Davi estava lá no pátio, lá no deserto. Ele estava cuidando das ovelhas, no anonimato. Nem a família se importava por ele. Mas Davi não se tornou vítima da situação. Ele não diz assim, eu sou uma pessoa azarada na vida porque eu tive uma infância assim tão triste, ninguém nunca se importou comigo, eu tenho que fazer terapia. Não! Davi não estava nem aí com isso, sabe por quê? Porque enquanto ele estava ali atrás das ovelhas do pai dele, ele estava desenvolvendo sua vida com Deus. Ele tocava harpa, ele fazia salmos, ele louvava o Deus de Israel. É isso que Deus está dizendo, eu vejo o que está dentro do coração. Porque muitas vezes nós olhamos para a aparência. E Deus estava cultivando um menino de 15, 16 anos, que tinha intenso amor, devoção pelo Deus de Israel. A Bíblia diz, sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Os líderes religiosos, certo dia, pegaram os discípulos de Jesus comendo sem fazer as purificações da mão, sem lavar as mãos, comendo com a mão suja. E eles ficaram escandalizados com isso. E disseram: olha, mestre, os teus discípulos comem com as mãos por lavar. E Jesus diz assim: vocês não aprenderam ainda que nada do que o homem come o contamina. Porque come e vai para o estômago e depois você elimina. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai, porque vem de dentro do coração. É do coração que vem os maus pensamentos, que vem a ira, que vem a inimizade, que vem aquele desejo de dar o troco. Por isso, esse é um elemento decisivo na vida de Davi, para que Deus o escolhesse para ser o rei de Israel. Coração. Não atende para a aparência. E olha, mais uma vez, versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu. Em seguida Jessé levou Samai e foi levando seus 7 filhos. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: ué, eu acho que Deus cometeu um erro aqui, Samuel, porque ele me falou que um dos seus filhos seria rei. Aí ele pergunta assim, versículo 11, então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? São. Ah, não, rapaz, cara, eu esqueci, tem um pivete mais novo. Preste bem atenção no versículo, finalzinho do 11, Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas, esse contraste indica o seguinte: para que chamar ele? De fato, ele nunca vai ser aquele que o Senhor vai escolher, porque na mente de Jessé e dos irmãos dele, Samuel estava escolhendo alguém para substituí-lo. Na mente deles não imaginava que seria o rei de Israel, talvez um discípulo de um profeta, um discípulo de Samuel. Esse mas nos lábios de Jessé é como se fosse assim: olha, mas o meu filho é tão insignificante, aquele pivete lá, que eu nem lembrei de chamar ele para a janta. Que dureza, né? Quantas vezes nós cometemos esses erros? Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então mandou chamar o pivete, ele tomou um banho. Quando ele entrou na sala, então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Querido, cuide do seu coração. Muitas pessoas são derrotadas por causa do coração. Ele é uma fonte que pode jorrar coisas boas, mas é uma fonte que pode destruir você. Para mim, esse é um elemento essencial. Outro capítulo que chama muito a nossa atenção, e um outro elemento na vida de Davi, é o capítulo 17. É o capítulo em que o pai dele o chama e diz: olha, vai levar a comida para os seus irmãos. Os irmãos eram mais velhos, foram convocados para o exército e estavam fazendo uma batalha. E quando Davi chegou lá, ele percebeu um clima, um baixo astral, todo mundo de cabeça baixa, todo mundo. E Davi então perguntou: o que está acontecendo? Uai, o que está acontecendo é o seguinte: o rei disse que quem enfrentar aquele camarada lá, e de repente Davi, quando olhou, viu aquele gigante, e afrontando Deus de Israel. E ele falou: o que o rei vai dar mesmo? Ele falou: quem enfrentar aquele gigante lá, o rei vai isentar de impostos, o leão não vai mais pegar você, e além disso ainda vai dar a sua filha em casamento. E Davi começou a perguntar para as pessoas de novo, até que o irmão mais velho dele, olha comigo lá no 28. Quando Eliabe, aquele que Samuel havia dito: esse que Deus escolheu, e Deus diz: não atente para a aparência dele. Provavelmente ele ficou angustiado, lembra? Coração invejoso. Queridos, a mesma atitude que eu vejo dos irmãos de Davi contra ele, nós podemos ver dos irmãos de José contra ele. Inveja, raiva. Por que Deus escolheu esse cara e não me escolheu? Por que tem que ser ele e não tem que ser eu? E olha a dura que ele dá em Davi. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Por que você veio aqui?
Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Epa! O que Deus falou de Davi? Eu conheço o coração desse menino. O que o irmão dele falou? Você tem um coração maldoso. Mas Davi, ele demonstrou coragem por causa da sua fé para enfrentar aquele guerreiro. Veja lá no versículo 33 comigo. Estão lá comigo? Quando Davi se apresentou para Saul, ele diz assim: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz. Lembra que ele tinha entre 16, 17 e 18 anos. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Isso é coragem. Não batendo no peito e dizendo assim: eu sou o cara. Quando Davi ouviu aquele cara afrontando Deus de Israel, ele falou: esse cara não perde por esperar, porque ele vai ver quem é esse Deus vivo e verdadeiro. Ontem eu reassisti aquele filme Deus Não Está Morto. Eu sei que muitos de vocês assistiram, mas se não assistiu, assista. Deus Não Está Morto. Na faculdade, um professor sempre no início do ano fazia com que os seus alunos redigissem uma carta dizendo assim: Deus está morto. Era aula de filosofia. E um aluno que era crente dizia: eu não assino, porque o meu Deus não está morto, o meu Deus está vivo. E ele foi perseguido, mas ele se manteve firme e conseguiu quebrantar o coração daquele professor. Davi fez a mesma coisa, diante de um Saul que é rei, medroso, diante de todo o povo medroso, aqui Deus apresenta um jovem destemido, porque crê no Deus de Israel. Um terceiro elemento que eu vejo no capítulo 18, eu vejo submissão no coração de Davi. Olha comigo lá, capítulo 18, versículo 7. Um dia Davi estava chegando das batalhas, e as mulheres estavam dançando lá, cantando nas ruas, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Quem é que escutou essa cantiga? Saul. Versículo 8 diz assim: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Preste atenção. Davi aprendeu a lidar com elogios e falta de elogios. Davi aprendeu a lidar com a rejeição, sem se tornar vítima. Ah, mundo cruel, ninguém me ama, ninguém me cumprimentou. Ah, mundo cruel. Se você entendesse como eu fui criado, como que foi meu pai, minha mãe, por isso que eu sou o que sou. Mentira. Esquece disso. Nós somos crentes em Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não estou dizendo que você não possa ter passado muitas coisas no passado, mas em nome de Jesus você é mais do que vencedor para vencer essas coisas. Se você focar em Deus. Davi, ele aprendeu a lidar com as adversidades, por maiores que fossem. Ele enfrentou um grande gigante, porque ele confiava num Deus todo-poderoso. E Davi, ele foi submisso a Deus. Ele aprendeu a lidar com elogios e com a falta deles. Saul não conseguiu lidar com falta de elogios. Elogio é uma bomba na vida do pastor, é uma bomba na vida do crente. Tem muitas pessoas que parece que vivem naquela combustão do elogio. Se ele é elogiado, mas se ele não é elogiado, ele se sente mal. Ele fala: não, mas ninguém gosta de mim, o que é isso? Ai, mundo cruel. Davi, quando ele ouviu aquelas mulheres cantando: Davi matou 10 milhares, olha, glória a Deus por isso.
Se eu matei 10 milhares foi por causa desse Deus Todo-Poderoso. Mas quando Saul ouviu aquilo, ele ficou bravo, ele ficou irritado, ficou nervoso. Precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos entender que muitas vezes o elogio pode nos levar para a soberba. Eu sou o cara. Mas às vezes pode nos levar lá para o buraco. Ninguém me valoriza, ninguém gosta de mim. Ai, 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 ai. Davi aprendeu a lidar com isso. Por isso eu creio que ele é um homem segundo o coração de Deus. Quarto lugar, 21. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, esse palavrão aí, resiliência, credo. Resiliência é uma palavra que, principalmente no meio das empresas, e principalmente os psicólogos têm usado muito essa ideia. É a capacidade que a pessoa tem, que o indivíduo tem, para enfrentar os seus problemas, e dar a volta por cima, encontrar soluções. Porque Davi, ele aprendeu a lidar com situações imprevisíveis. Preste atenção no que eu estou falando para você. A gente planeja a vida. Eu fiz planos para a minha vida assim, olha, eu aprendi a fazer uma matéria de administração, eu fiz planos para a minha vida, o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de ter e tal. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos meus lábios vem do Senhor. Acontecem tantos imprevistos na vida da gente que a gente nem imagina. Coisas que você não planejou, coisas que você não pensou. São situações imprevisíveis, por isso que é imprevisível, não tem como você prever. Aí entra a questão da resiliência, é a capacidade dada por Deus para nós que somos cristãos, de enfrentar essas situações imprevisíveis e nos manter vitoriosos. Lá no capítulo 21, eu vejo isso na vida de Davi. Logo depois que as mulheres cantaram para Davi, Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares, Saul sentiu tanta inveja de Davi, que ele passou a perseguir Davi para matá-lo. E Davi então teve que fugir para o deserto, vários lugares, até um momento que ele buscou asilo político em Gate, uma cidade dos filisteus. Lá no versículo 10, 21:10. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: cara aí, rei, o senhor está cometendo uma besteira de aceitar esse camarada aqui, ué. O senhor não assistiu o jornal não, das 8? Não viu na televisão o que falava desse cara? Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Isso é resiliência. Isso é astúcia no bom sentido. É a capacidade de você enfrentar situações imprevisíveis e agir com sabedoria. Ou ele seria morto naquele dia. Ele estava na terra do inimigo. É como se os conselheiros falassem para o rei: olha, o nosso Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, mata. E quando Davi ouviu aquela notícia, ele se fingiu de louco. E para um judeu deixar escorrer na sua barba, que era algo sagrado para ele, para um judeu, a saliva, aí está doido mesmo esse cara. Então preste atenção nisso. Aprenda a ser resiliente, astuto no bom sentido, sábio. A vida não vai ser sempre um quadradinho. Nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. Nem tudo vai acontecer do jeito que você planejou. A gente precisa ter jogo de cintura. A gente precisa ser flexível. Se a gente endurecer, a gente quebra. Quinto lugar, versículo 22.
adaptação. Davi, ele está fugindo. Saul quer matá-lo. Tem polícia secreta de Saul que está atrás dele. Ele está fugindo para cá e para lá. Capítulo 22, verso 1. Davi fugiu da cidade de Gate, onde o rei Aquis agora já abriu os olhos com ele, queria matá-lo, e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Preste atenção no versículo 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os indivíduos, e ele se tornou o líder dessa escória. Olha só, Davi, algum tempo atrás, estava lá no palácio com o rei Saul, comendo do bom e do melhor, sentando à mesa de Saul. Mas a situação virou de ponta cabeça. Agora ele está fugindo para salvar a sua pele. Ele fugiu para uma caverna para tentar manter a sua vida em segurança e de repente alguém contou para o pai e para os irmãos e eles vieram. De repente todo mundo no reino começou a vir para Davi. Mas não era gente de boa espécie, não. Eu creio que Deus estava trabalhando nesse coração. Você quer ser rei do meu povo? Eu quero que você seja rei. Então você vai ter que conviver com pessoas diferentes. Você vai ter que conviver com pessoas diferentes. E você vai ter que aprender a amar esse povo. Por isso Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele se tornou o líder de pessoas endividadas, pessoas que estavam sendo talvez perseguidas também pelo rei Saul. Havia, o texto diz, cerca de 400 homens com Davi, e ele se tornou o rei de todas essas pessoas. Por último, versículo 24 e 26. Davi aprendeu a lutar com injustiças. Você já foi injustiçado? Ah, tenho certeza que já. Davi aprendeu a lidar com injustiças, sabendo esperar o tempo de Deus. Sabe quando aquela música estava tocando na FM lá no reino de Saul? Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi. O que Saul falou? Para aí. O que falta para esse cara senão o reino? A população está do lado dele. Por que o Bolsonaro ganhou as eleições? Porque a população estava do lado dele. O que Saul pensou foi o seguinte: o que falta para esse cara me dar uma puxada no tapete e promover um golpe de Estado? Ele tem tudo, ele tem a faca e o queijo nas mãos. É por isso que a gente precisa aprender e gostar desse cara. Capítulo 24. Nessas perseguições malucas e tresloucadas de Saul, ele chegou num momento em que deu dor de barriga nele. Chamou os soldados dele e falou assim: para aí naquela caverna ali, porque não estou aguentando mais não, estou com dor de barriga. Aí ele entrou na caverna. Quem é que estava na caverna? Davi. E ele se escondeu mais lá no fundo. O rei entrou, a galera ficou do lado de fora. Ninguém queria entrar na caverna com o rei, né? Os caras falaram para assim: Davi, Deus está entregando ele nas suas mãos, é agora. Vamos matá-lo, de mão beijada. Versículo 5 do 24. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração, de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Você já imaginou isso? O Saul lá de cócoras, o manto real, Davi foi pé por pé, cortou um pedacinho do manto dele e voltou lá para o fundo da caverna. Versículo 6. E então Davi disse para os seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, de matar o cara. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o quê? Ungido do Senhor.
Para mim isso é a dependência de Davi total de Deus. Ele reconhece que embora lá atrás Deus o tenha ungido e dito para ele, você vai ser o rei de Israel, mas Saul ainda estava no trono. E Davi disse, eu não tenho direito de querer as coisas no meu tempo, do meu jeito. Ele ainda é ungido do Senhor. E eu fico maravilhado quando Davi chama esse homem que está querendo matá-lo de Senhor. Vocês perceberam aqui, versículo 6, que o Senhor, tudo maiúsculozinho, se referindo a Deus, Yahvé, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor. Está se referindo a Saul. Capítulo 26. Outra oportunidade, outro evento. Numa dessas perseguições, Saul e todo o exército dele, Abner, que era o general de exército, acampou para dormir. Quem que estava ali perto? Davi com seus soldados. Olha comigo, capítulo 26. A partir do 7. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Todos estavam dormindo, para aquele sono tão forte, que Deus deu esse sono pesado para Saul e todo o exército. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da sua cabeça. Abner, que era o comandante do exército de Saul, e os soldados estavam deitados à sua volta, protegendo o rei. Abisai disse, preste bem atenção no que Abisai fala. Abisai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse Davi, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. O que é isso? O que é isso? Se fosse nós, a cabeça do cara tinha rolado há muito tempo. Não é verdade? Quantas vezes a gente quer apenas uma oportunidade porque nós fomos traídos, a gente foi rejeitado, a gente foi, sabe, a gente quer vingança. Ah, se o cara aparecesse na flor daquela emoção, eu matava. Talvez não literalmente, mas eu diria poucas e boas para eles. A gente lembra sempre em casa com risos do Samuel, sempre ele tinha, menino, ele trazia sempre uma história. Pai, hoje lá no colégio, lá onde eu estudo, o cara que fica lá na portaria, lá, o porteiro, ele fala umas coisas, mas, sabe, aí eu falei assim para ele, você não faz isso comigo, não. Aí a gente fala, mas você falou isso para ele? Não, eu só pensei, mas deu vontade de falar. Gente, eu vejo esse homem, por isso eu falo, Deus o chamou de o homem segundo o seu coração. É maravilhoso demais. Você deseja ter uma trajetória de sucesso na presença de Deus? Tenho certeza, eu quero ter. Eu tenho certeza que você quer ter também. Todos nós queremos ter. Mas a gente precisa prestar atenção nesses elementos tão importantes. Coração, coragem, submissão, resiliência, adaptação, dependência. Eu preciso lutar contra a rejeição, porque todos nós somos rejeitados de uma forma ou de outra. Às vezes de quem menos a gente esperava, vem aquela paulada na cabeça. Mas eu não posso me sentir vítima da sua situação. Oh, mundo cruel, ninguém me ama. Não. Tem alguém que me ama e nunca vai me trair, nunca vai me rejeitar. Esse é o meu Deus. E Davi fez isso. Lute contra as adversidades da sua vida. São muitas, mas lute contra elas. Não na sua força, mas na força de Deus. Quando alguém chegar e bater a mão nas suas costas e dizer, cara, seu Alcides, eu invejo o senhor, lendo a Bíblia lá naquele botequinho. Joia. Eu pedi a Nancy para cantar uma música no meu casamento. Eu amo essa música até hoje. A letra diz assim, se algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. É isso que nós temos que fazer. Não está errado receber elogio, mas não deixa isso inchar dentro de você. Quem sou eu, disse Davi, para contribuir com isso? É das tuas mãos que eu estou fazendo tudo isso.
Lute contra as situações imprevisíveis, elas vão surgir, se já não surgiram. Seja flexível, tenha jogo de cintura. Lute contra os reveses, na dependência de Deus. Lute contra as injustiças, esperando o tempo de Deus. Davi, é agora, mata o cara. Deus prometeu que eu vou ser rei, ele não falou quando. Davi fugiu mais ou menos uns 12 anos. Já imaginou isso? 12 anos fugindo. Não está no meu tempo, está no tempo de Deus. Só para você refletir, eu quero terminar desafiando você. Você tem duas maneiras de encarar suas crises existenciais. Todos nós temos crises existenciais. Você pode ser vítima ou você pode ser protagonista. Nós temos que tirar de nós essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Tira isso da sua vida. Tem muitas pessoas que enfrentam a vida como se fosse Gabriela, como se nada fosse mudar na vida dele. Não, para aí. Diga para você mesmo todos os dias, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Deus me fez assim, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Eu preciso aprender de Deus a desenvolver um coração que agrada a Ele. E eu vou fazer isso. Eu não vou ser vítima, mas eu vou ser protagonista da minha história. Eu vou ver oportunidades, onde todo mundo vê dificuldades. Todo mundo que olhava para aquele gigante via uma baita dificuldade. Davi falou assim, agora é a minha oportunidade. Aquilo que eu desenvolvi lá no anonimato, ninguém sabia que eu estava lá, mas eu estava atrás das ovelhas do meu pai, cuidando delas. Eu bati num leão, bati num urso, porque Deus me deu poder para isso. Eu vou proteger o rebanho do Senhor. Esse camarada não passa de hoje. Você tem duas maneiras de se relacionar com os outros. Só duas. Ou você age como servo, ou você age como chefe. Agir como servo é entender que Deus quer usar você para trazer benefícios para os outros. Davi agiu assim. Durante toda a sua vida, ele sempre agiu, trazendo benefícios para aqueles que o rodeavam. Saul era diferente. Aqui quem manda sou eu. O negócio é do meu jeito. Se não for, fecha as portas. Isso é síndrome de chefe. Quem manda aqui sou eu. Então, nós precisamos pedir a Deus essa graça. Nós não somos o dono do pedaço. Terceiro e último lugar. Você tem duas maneiras de administrar o sucesso que Deus lhe deu. Preste bem atenção. Você estudou não é pela sua capacidade que você ganhou o diploma. Se você tem dinheiro, não é pela sua capacidade que você tem dinheiro. Porque você é mais esperto do que os outros. Porque você teve sorte, os outros não teve sorte. Tudo que você tem, tudo que você é dádiva de Deus. E se Ele deu para você recursos e condições melhores do que outros, é porque Ele quer usar você para a glória dEle. Você pode machucar os outros com tudo que você tem, tudo que você é, ou você pode abençoar os outros. Você tem empregada doméstica em casa? Talvez não, né? Nós estamos mais para empregada doméstica. Mas tem gente que é assim, virou patrão. Eu sempre faço uma distinção. Existem patrões crentes. Existem crentes patrões. Isso faz toda a diferença do mundo. O patrão crente, muitas vezes ele machuca o outro. Porque ele é o dono. Ele manda. Os empregados têm que saber quem é o chefe, quem é o dono. Que a música tem que tocar do meu jeito. Mas o crente patrão, ele age diferente.
ele não machuca, ele abençoa. Porque ele sabe que tudo que ele é e tudo que ele tem é dádiva de Deus. Para terminar, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não porque ele não tivesse falhas, mas porque ele admitia seus pecados. Quando ele era confrontado com falhas, com erros, ele se quebrantava, ele admitia. Depois de admitir, ele passava por um arrependimento verdadeiro, um quebrantamento. Não é aquele arrependimento que muitas vezes a gente vê quando a pessoa é descoberta, aí, não é aquelas lágrimas de crocodilo. Davi, de fato, verdadeiramente, ele se quebrantava, ele chorava, ele rasgava os seus cabelos, as suas roupas, ele desgrenhava os seus cabelos, demonstrando a atitude interior do seu coração, de arrependido, de contrito, de que ele tinha ofendido a Deus. Sabe o que ele fazia? Ele confessava o seu pecado. E por isso, Deus o perdoava, por isso, Deus o restaurava, e por isso, Deus o transformava. Eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer fazer de mim e de você um homem segundo o coração dele, uma mulher segundo o coração dele, um jovem segundo o coração dele. Não importa se você está no anonimato, ninguém está vendo o que você está fazendo, faça de coração, porque Deus vê o coração. Este era o segredo de Davi. Não é que ele era o cara, não. Ele era muito igual a nós.